Fala aí, pessoal que está conectado comigo aqui no Matemática Livre. Hoje uma aulinha muito rapidinha sobre números primos, tá? É óbvio que a gente está dentro da nossa playlist de matemática básica e eu preciso falar de números primos antes de entrar em MMC, MDC, decomposição de fatores primos, beleza? Como é que eu vou falar de decomposição dos fatores primos se antes eu não ensinar para vocês o que é um número primo, beleza? Então, vem comigo rapidinho que eu vou explicar para vocês, não tem muita conta, é mais para vocês entenderem o conceito e a gente usar. Olha só, definição de número primo é o seguinte, pessoal, é um número natural. O número natural ele é primo quando ele tem exatamente dois divisores, e o próprio número. Só é considerado número primo se ele só dividir por ele mesmo e por 1. Beleza? Aí ele é número primo. Ele não vai ter nenhum outro divisor. Ele só tem dois divisores. Ele mesmo e o número 1. Beleza? O número 1, ele não é primo, porque ele não tem dois divisores. Lembra que eu falei que tem que ter dois divisores? O 1, ele só tem um divisor, que é o próprio 1. Então ele não vai ser considerado número primo. E o número que tem mais de dois divisores é chamado de composto. Curiosidade que o 1, ele é tão inútil que ele não é nem primo, nem composto, beleza? E aí, qual é o mistério do número primo, pessoal? O problema do número primo é que para você descobrir se o cara é primo ou não, a gente tem até algumas fórmulas. Só que não tem uma fórmula que sirva para todos. Então, dentro da criptografia, essa coisa do número primo é muito difícil, porque quando o número é muito grande, como que você sabe se ele é primo ou não? Você tem que ir dividindo. Tem que tentar dividir por o número que está abaixo dele. Você vai tendo que dividir até chegar no 1. Então é muito difícil tentar descobrir números primos, beleza? É muito difícil, não existe uma fórmula para isso, então você tem que fazer ali os computadores fazer um por um, demora bastante, beleza? Então é muito usado para criptografia, para você construir senhas baseadas em números primos, porque é muito difícil você detectar um número primo, beleza? Quais são os primos aí que eu preciso que vocês conheçam? Eu vou botar na ordem crescente. Pessoal, vamos lá, pelo menos até o 40, você tem que saber quais são os primos. Você tem que bater o olho e falar assim, opa, esse cara ali não dá para dividir não, é primo. Por quê? Quando a gente for falar de frações, que eu vou falar de simplificação de frações, eu vou falar assim, dá para simplificar essa fração, sim ou não? Aí se você sabe que o cara é primo, você vai olhar ele lá na fração e falar assim, não dá para simplificar não, porque aquele cara ali é um número primo, beleza? Quais são os primos? 2 é o único par primo. Todos os outros números pares não são primos, tá? O 2 é o único que tem dois divisores, que é ele mesmo e 1. Depois eu tenho 3, depois o 5, 7... Deixa eu perguntar para vocês, por que o 9 não é primo? Se eu pegar os divisores de 9, são 9, 3 e 1. Quantos divisores? 3. Para ser primo tem que ter quantos divisores? 2. Então, esse cara não vai ser primo. Próximo primo depois do 7, 11. Depois o 13. O 15 não é primo. 17, 19, 23, 29, 31, 33. Depois do 33 eu teria o 35. Será que o 35 é primo? Vamos ver, ó. 35. Quais são os divisores de 35? 1 divide, 2, 3, 4. E não é, o 5 é divisor. Eu devia ter visto de cara logo. O 35 não é primo. O próximo vai ser o 37. Não vou botar aqui não, que não tem espaço. Então, pelo menos esses, pessoal, tem que bater o olho e saber, beleza? 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 e 37. Beleza? Esses caras são primos, só tem como divisores ele mesmo e o 1. Então eu digo para vocês o seguinte, pessoal, quando a gente for falar de decomposição de fatores primos, a gente tem que saber isso aqui, porque na decomposição de fatores primos eu tenho que usar o número primo, então eu vou usando nessa ordem aqui, beleza? Por isso que eu tô falando, tem que saber quais são os primos. Por curiosidade, pessoal, o maior número primo que é conhecido hoje, quem não anotou a lista, volta aí e anota. O maior número primo que é conhecido, ele tem 24.862.048 dígitos. Então é um número gigantesco, beleza?
ele é dessa ordem aqui, ó, 2 elevado a 82.589.933 menos 1, né? Então, ele foi descoberto, se eu não me engano, em 2008 ou 2019, é considerado o maior número primo descoberto e demorou muito para você conseguir chegar nele. Então, pessoal, números primos são uma curiosidade da matemática porque eles são muito usados. E a gente vai usar muito na hora de fazer um MMC, uma decomposição. Então é importante que você entenda o conceito do número primo, o número que só divide por ele mesmo por 1, para a gente ir para a próxima aula de decomposição. Beleza? Vejo vocês na próxima aula. Um abração.